Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre a atualização aqui da carteira no canal e vamos falar aí sobre rentabilidade, evolução patrimonial e quais ações aí que eu sigo comprando no mercado financeiro. Umas que eu já estou comprando atualmente, tá? E outras que eu sigo no radar aí para futuramente, possivelmente aí eu adentrar dentro da carteira, tá? Também vamos falar aqui sobre o Ibovespa, tá? E os motivos que acabou levando toda essa alta que vislumbramos desde o ano passado, uma alta de mais de 16,7%, e sobre os aspectos que fizeram com que o índice acabasse se valorizando tão expressivamente aí nesse curto prazo. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo quase 900 inscritos aí no canal, fico muito feliz aqui com esse número, tá? Compartilhem esse vídeo e deixem nos comentários sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, começando aqui primeiramente com a minha carteira, tá? Perceba que desde essa alta que a gente teve no Ibovespa aí desde o ano passado, uma alta de 16,7%, o Ibovespa saiu aqui de 112 mil pontos e está aqui nessa ótica de 134 mil pontos. E por que eu estou analisando tão expressivamente o Ibovespa, né? Mesmo que não seja um índice tão eficiente quanto outros índices no mercado, ele é um índice que toma aí como principal referência no mercado acionário brasileiro, tá? Então, independentemente das ações que você tem na carteira, elas acabam seguindo o fluxo do Ibovespa, a não ser que aconteça um fato aí muito extraordinário naquela empresa, né? Queda de lucros muito elevada, que ela vai acabar não seguindo, tá? Então, mas aqui em geral as ações brasileiras acabam performando aí acima do índice. Quando esse índice sobe, geralmente as ações brasileiras acabam se valorizando junto com o índice Bovespa, tá? Principalmente as empresas de grande valor de mercado, que tem maior negociabilidade aqui no Ibovespa. Bom, o que eu quero chegar? O Ibovespa ele se valorizou em todo esse período e hoje minha carteira está subindo aí quase 18% aqui na ótica, né, anual, ou seja, desde o início de 2024. E quais são as ações que compõem a minha carteira? Hoje as ações que compõem a minha carteira é o Banco do Brasil e a BR Partners, tá? Hoje só tem essas duas posições aí na minha carteira, tá? Já tive sim outras ações no meu portfólio, mas eu acabei aí me desfazendo para custo-oportunidade, tá? Porque uma coisa é fato, empresas boas existem muitas na Bolsa de Valores, tá? Eu posso citar aqui para vocês uma lista de 30, 25 empresas maravilhosas, com bom ROI, com bom crescimento, que seja bom setor. Portanto, é muito difícil nós pegarmos empresas boas e baratas, tá? Aí o filtro ele acaba se encurtando muito mais. Ou seja, empresas boas e baratas ficam muito mais complicadas de encontrar. E na minha visão hoje, nada de recomendação de compra ou de venda, empresas baratas estão apenas no setor financeiro, de saneamento e em outros setores aí, tá? Mas principalmente financeiro e saneamento, ou seja, seguros, né? Até porque o setor de seguros também está dentro do setor financeiro. As outras empresas dos outros subsetores não estão tão subprecificadas como estão nesse setor, tá? E basicamente, hoje o desempenho da minha carteira, que sobe mais de 17%, está muito expressivo. E tivemos sim uma evolução patrimonial muito relevante, tá? Para quem não sabe, eu invisto em mais ou menos 2 anos aqui na Bolsa de Valores de forma ativa, tá? Se a gente colocar aqui o período de tudo, perceba que meu patrimônio ele foi sim crescendo ao longo do tempo, tá? Cresceu aí mês após mês e ano após ano, tá? Com levíssimas quedas ao longo do tempo. Isso é resultado principalmente de alocar meu capital em boas empresas ao longo do tempo, tá? E se pegarmos aqui a rentabilidade da carteira, que eu acho que é um indicador muito importante, tá? Até porque é uma rentabilidade anual composta, tá? Como vocês vê aí no mercado, tem investidores que conseguem ter uma rentabilidade de mais ou menos de 20 a 30% ao ano. E isso é uma rentabilidade suficiente para você produzir uma riqueza boa no longo prazo, nada é a curto prazo, tá? Perceba que na ótica desses 2 anos, a carteira performou 68,71%, então uma rentabilidade muito boa, tá? Se a gente aplicar a taxa equivalente, que é o cálculo da taxa anual composta equivalente, que a gente já realizou no Excel, vou estar deixando o vídeo aqui no card para que vocês possam visualizar, essa carteira está rendendo ao todo, desde a existência dela, 30% ao ano. Então, uma rentabilidade bem elevada, sendo que grandes investidores
conseguem ter uma rentabilidade de 15% a 20% ao ano durante muito tempo, tá? E sim, a rentabilidade já caiu, teve momentos que a carteira caiu, subiu, mas se considerarmos o retorno via proventos, a carteira está aí tendo 68% de rentabilidade, o que é muito acima aqui da valorização. Então, se a gente fizer uma continha básica aqui, pessoal, nessa variável, basicamente os dividendos representam 80% do meu retorno, até porque sem proventos a minha carteira apenas teria gerado 17,5%, bem abaixo do Ibovespa, tá? E do CDI. Isso mostra a superioridade de investir em empresas, em ações que pagam dividendos de forma regular. Porque se a gente fizer um cálculo aqui, ó, 68,71 menos 17,57, tá? Basicamente, 51,14% foi devido a proventos, tá? Tirando proventos, o resto foi a apreciação, aumento das ações. Então, perceba que no longo prazo, a dependência do acionista com relação a dividendos será muito e muito elevada, tá? Então, vocês podem perceber aqui que basicamente todo o retorno foi devido ao provento. Se pegarmos aqui 17,86, que é a valorização, e dividir aqui por 51,11, que é o provento, basicamente aí a valorização apenas representou 34% do nosso retorno, enquanto a outra componente aí foi exclusivamente aí os dividendos. Então a valorização, por isso que eu até brinco aqui no meu canal, que é basicamente apenas um prêmio, tá? De você estar exposto a boas empresas ao longo do tempo. Consequentemente, as ações elas vão se valorizar se os resultados das empresas continuarem crescendo, porque o mercado ele é muito curto-prazista, tá? Mas as ações elas são realmente precificadas corretamente ao longo do tempo conforme os resultados da mesma. Se a gente pegar aqui o Banco do Brasil como exemplo, e naquele gráfico que tem aqui no Investidor 10 de cotação versus lucro, perceba que o lucro do banco não para de crescer. 2017 ele reportou 10 bi de lucro, 2019 18 bilhões, 2021 19 bilhões de novo, 2022 29 e agora 34,95. O mercado projeta e o próprio banco que o banco irá lucrar 40 bilhões. Então, por isso que o banco acabou se apreciando aí mais de 60%. E com outras empresas é a mesma dinâmica, tá? Cotações sempre vão seguir os resultados. Se a empresa começar a performar ruim, trazer resultados fracos, as ações irão cair, porque o mercado ele vai precificar a empresa por um valor mais próximo da realidade. Claro, isso aqui na visão do mercado. Portanto, você como investidor deve identificar anomalias de mercado. Existem dois tipos de anomalias hoje, tá? Se o lucro acaba se apreciando muito e a cotação acaba não acompanhando, aí nós podemos ter uma ação bem barata, ou se o reverso pode ocorrer. O lucro líquido acaba despencando, portanto o valor de mercado da empresa acaba despencando a um nível muito mais elevado do que o lucro líquido, tá? Esse aqui é o caso no caso de outros bancos, como o Bradesco. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, vamos tirar aqui o Banco do Brasil por um instante, se a gente pegar aqui as ações do Bradesco, mesmo que o Bradesco não tenha tido um lucro líquido tão favorável, né, o aumento do seu lucro líquido ao longo do tempo, desde 2021 o banco tem perdido aí, infelizmente, devido a provisões para devedores duvidosos. Mas perceba aqui, ó, que as ações caíram muito mais do que o lucro líquido, tá? O banco lucrava a princípio 21 bilhões de forma anual e hoje o banco lucra 13 a 12 bilhões. Mas olha essa queda violenta nas ações, tá? As ações caíram de R$ 25 para 14,17. Então a queda foi muito maior. Então isso aqui torna outra anomalia. As ações estão sim subprecificadas, né? Portanto, vai como você como investidor identificar essas anomalias e aproveitar as oportunidades. Até porque o Bradesco também é uma excelente empresa, apenas precisa pegar aí nos preços corretos. Mais uma vez, nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Bom, vamos voltar então aqui para o assunto principal. O porquê que eu estou comprando essas empresas na minha carteira, tá? Primeiramente aqui com o Banco do Brasil. Hoje o banco continua cotado a 5,10 vezes lucro, realmente muito abaixo do Ibovespa. Hoje o Ibovespa negocia uma média de mais ou menos 11 a 12 vezes. O Banco do Brasil segue muito barato. E eu já fiz projeções, vou deixar outro vídeo aqui no link na descrição, tá? Sobre o Banco do Brasil. Então assistam lá que vocês vão saber mais sobre. Hoje o banco está com um PL projetivo de 4,18, tá? Realmente é um PL muito baixo. E se observarmos a média de PL que o banco já foi precificado, ainda mais no mercado de alta, perceba que para 2021, que o banco já foi precificado a 8 vezes lucro antes da pandemia. Então, realmente aqui foi uma alta muito, muito elevada na Bolsa, tá? A Bolsa acabou aí pagando múltiplos bem mais elevados para o Banco do Brasil. E se considerarmos aqui 0,39 vezes, que é a média que ele foi cotada, dividido aí
né, pelo PL projetivo. Então vamos colocar aqui PL projetivo sobre 6,39, que é a média. Nós temos aí, se a gente utilizar aqui menos 1, 34% de desconto em relação à sua média. Então isso aqui facilmente, se o banco ele fosse cotado, não é garantido que esse cenário vá acontecer, tá? Mas se o mercado pagar mais caro pelo banco, ele pode sim ser cotado facilmente mesmo, tá? Acima de R$35. Então poderia gerar uma alta aí, pelo menos de 30% nas ações. Mas esse cenário não é garantido, até porque a valorização depende muito do humor do mercado, do fluxo de capital estrangeiro entrando aqui na bolsa. O mais garantido que você pode se ter é dividendos, tá? Que dividendos é quase aí 90% garantido. Então, por isso que eu foco principalmente na estratégia majoritariamente de receber dividendos, tá? Bom, o banco ainda opera com um bom ROIC, tá? Percebam que a margem está muito boa, paga um excelente payout e está abaixo do valor de patrimônio. Então, por isso que eu ainda estou comprando o Banco do Brasil e basicamente ele detém, no caso aí, um portfólio muito parecido com o do Itaú, tá? Basicamente aí carteira de crédito atrelada para segmento rural e também tem aí a carteira de crédito para PJ. Sua carteira de crédito é muito mais defensiva, fora também que tem uma rentabilidade e crescimento de lucro semelhante ao do Itaú, portanto pela metade do valor de mercado. Então isso mostra aqui que temos sim um banco barato. E muitas pessoas se perguntam por que ele é tão barato? Porque o mercado tem esse temor dele ser 50% da União Federal. Então empresas estatais elas costumam ser mais subprecificadas, né? Até para o mercado ter mais medo aí dessas empresas acabarem decepcionando, ele acaba precificando a múltiplos mais baixos. E aí é que moram as oportunidades, até porque se eu tivesse colocado empresas privadas no meu portfólio, eu não teria todo esse retorno. Por quê? Porque eu peguei essas empresas a um bom preço, tá? Partindo aqui para a segunda ação que eu estou focando, esse aqui já é um caso um pouco mais diferente, tá? É a BR Partners. Por que a BR Partners? Porque ainda segue sim subprecificada. Se a gente for comparar com seus pares, qual é o par mais comparável com a BR Partners? É o BTG Pactual, que é um banco que também atua num segmento um tanto parecido. Por mais que o BTG Pactual ele seja atrelado igual a um banco múltiplo, tá? Que tem uma carteira de crédito atrelada em outros segmentos. Enquanto a BR Partners atua apenas em Wealth Management, né? E intermediação e para mercado de capitais. Mas o BTG hoje, ele é um banco, se a gente colocar aqui BTG Pactual, é um banco que é cotado a múltiplos bem mais elevados que a BR Partners. Olha isso aqui, pessoal, basicamente a 12 vezes lucro, tá? Fora que não paga nenhum dividendo parecido. Paga aí um yield de 2,25% porque detém um payout muito inferior. Enquanto que a BR Partners, por abranger uma qualidade muito similar ao do banco aí BTG Pactual, paga um yield de 9% na Bolsa de Valores, negocia a múltiplos mais baixos, valor patrimonial melhor e ainda por cima, se a gente for observar, o payout da empresa está em 71%. Então, o pagamento de dividendos dela é muito aí melhor no caso do que o BTG Pactual, que detém aí múltiplos mais altos e paga em dividendos muito inferiores, tá? Fora que é o bancão que mais reportou ROI para esse trimestre, tá? E basicamente o ROI foi superior a bancos grandes, como Itaú, Banco do Brasil. A BR Partners encerrou com ROI de 24% aí no segundo tri, maior do que bancões aí que já estão bem consolidados, tá? Fora que também existe um outro fator, além dela pagar bons proventos, ela é uma microcap, tá? Uma empresa de baixo valor de mercado na bolsa. E para quem sabe aí, há sim uma perspectiva de empresas menores crescerem mais. Até porque é uma lógica simples. Hoje o Banco do Brasil, se a gente pegar aqui como exemplo, ele já é uma large cap, né? É uma empresa mais madura. Ele poderia sim dobrar de valor de mercado, óbvio, mas uma small cap ela pode subir muito mais. Para uma small cap subir 100% é muito mais simples do que uma empresa grande subir 100%. Até porque ela tomaria grande parte do PIB. Seria meio que real, né? Enquanto com uma small cap de 1, 2 bilhões de valor de mercado, ela pode subir tranquilamente 200, 300%, que ainda seu valor de mercado seria pequeno. Então, só para vocês terem uma noção aí do potencial que as small caps possuem, tá? Fora que é uma small cap que paga excelentes proventos, tá? Proventos semelhantes, inclusive, a das empresas grandes. E se pegarmos aqui 1,32 por ação, que é as projeções que o mercado projeta para a BR Partners, tá? Para o ano de 2025, já simulando aí um crescimento na lucratividade da empresa, podemos aí colocar um preço teto de 18,85, que nessas cotações aí de BR Partners atuais de 15,25 ainda teríamos margem, tá? De mais ou menos aí 23%. Por isso que eu sigo comprando até os R$16,
acima disso eu já prefiro ficar aí de fora, tá? Até porque a gente necessita de margem para errar, né? Se a empresa acabar não proporcionando os resultados esperados, né? Indo aí na contramão do mercado, temos aí pelo menos um preço muito bom e já podemos assegurar um yield pelo menos acima de 7%, que a inflação média aqui no Brasil gira em torno de 7% ao ano. Agora, saindo um pouco aqui do espectro das empresas que eu tenho na carteira e indo para as empresas que eu sigo no radar, tá? Ou seja, são empresas aí que não estão na carteira, mas eu sigo de olho para possivelmente um dia poderem entrar na carteira. A primeira é a Sanepar, tá? Que é uma empresa aqui de saneamento. Por que a Sanepar, pessoal? Primeiro ponto, tá? Hoje as ações estão a R$ 6,5, acumula uma alta aí de 34% nos últimos 12 meses, mas a Sanepar ela tem um caso um tanto interessante, tá? Ela tem um valor para receber da União Federal de 4 bilhões de reais. Já expliquei sobre isso, vou deixar também o vídeo aqui na descrição. Basicamente, a Sanepar, ela hoje vale na Bolsa de Valores 8,99 bi. Se a empresa receber esse precatório da União, que já está garantido, tá? Isso representaria hoje da Sanepar, se a gente dividir aqui na calculadora, ó, 4 bilhões de reais, que é o valor que ela vai receber aí da União, dividir pelo valor de mercado hoje da empresa, que está em 8,9 bilhões, temos então um valor de mercado de 44%. Então significa que só o valor que ela vai receber de precatório já equivale a 44% do valor de mercado, que poderia gerar isso de yield para os acionistas, tá? Se a empresa optar por pagar isso em dividendos, que é bem provável, poderíamos receber um yield extraordinário de quase 50%. Então já 50% do seu capital já seria reavido apenas com proventos. Fora que isso sim geraria aumento nas ações. Por quê? Porque se ela receber uma injeção de capital dessa, o valor patrimonial da ação hoje, que está em 0,90, poderia facilmente despencar pela metade, porque a empresa ficaria bem subprecificada, tá? Então mostra aí como que a empresa pode estar barata considerando esse cenário. Portanto, hoje eu tenho um preço teto na Sanepar de 5,80, 5,70. Nesses preços eu não compro, tá? Só se fosse para acumular pouco, mas vou esperar aí uma correção do mercado para eu poder adentrar na minha carteira. Portanto, eu ainda estou focado por enquanto na BR Partners e no Banco do Brasil. Se eventualmente essas empresas deixarem de ser uma oportunidade, eu posso sim encaixar aí a Sanepar no meu portfólio, tá? Que é uma empresa que eu sigo bastante no radar. A próxima ação aqui da lista é a Copasa, tá? CSMG3, que é outra empresa de saneamento que eu acho que segue muito barata na Bolsa de Valores. Tem pago excelentes dividendos e claro que tem extraordinários aqui na conta. Normalmente ela tem pago de 8 a 9%, negocia abaixo do Ibovespa e é uma empresa que segue abaixo do seu valor justo, tá? Até porque aqui, ó, se a gente considerar o preço justo de Benjamin Graham, hoje na ótica do preço teto não está tão barata, tá? Se a gente pegar aqui 1,19 e dividir por 9%, teríamos um teto de... perdão, pessoal, perdão aqui, viu? Não é 1,19, é 2,19. Peço desculpa aqui para vocês, tá? Dividido por 0,09, temos um teto de 24. Então ela já está aí bem no preço teto, não está tão barata, tá? Mas abaixo aí do preço teto, as ações estão a 21, 20, 19 reais, já acho que é um bom ponto de entrada, na minha opinião, na Copasa. Portanto, nada se trata de recomendação, tá? Considerando o preço justo de Graham, 22,05 vezes um LPA de 3,86 vezes um VPA de 20,07, temos então um preço justo de 41,75. Isso significaria que a Copasa poderia sim dobrar na cotação se ela for atingir o valor justo, tá? Portanto, já é uma empresa aí muito boa, muito perene. Acho que sim tem essa possibilidade, mas não é garantida, é apenas uma análise aqui complementar. Eu fico mais pela ótica do preço teto. Portanto, acho que a Copasa ela está barata sim e é uma empresa que eu sigo no radar para adentrar no meu portfólio, tá? Até porque a empresa tem crescido os seus lucros de uma forma bem expressiva, tá, pessoal? Olha que ano após ano a empresa tem crescido sua lucratividade, portanto as ações já acumulam uma alta. Então, abaixo aí mais ou menos de 23, 21 reais, já começa aqui a ficar no radar para eu poder adentrar ela aí na minha carteira, tá? A próxima ação aqui da lista é a BB Seguridade, no caso aqui do setor de seguros, tá? Também sigo no radar. A ação já se valoriza mais de 22% na ótica de um ano, mas a empresa continua com múltiplos baixos, a 8,75 vezes lucro, abaixo do Ibovespa, tá? Tem pago excelentes dividendos, detém um bom payout, margens boas, um ROI excelente, então é uma outra ação aqui que eu sigo na carteira, tá? O mercado projeta
que a BB Seguridade poderá pagar em forma de proventos mais ou menos aí uns 13,80 por ação, tá? Se a gente dividir isso aqui por 9%, até porque o maior controlador da empresa é o Banco do Brasil, temos um teto de 42,29, o que nessas cotações de BB Seguridade ainda tem margem, tá? De 17%. Mas BB Seguridade prefiro comprar abaixo dos 35, 34, que eu já acho um preço razoável para eu poder estar entrando. Então são essas três ações que eu sigo no radar, tá? Uma aqui já é uma empresa grandona, mais madura, e essas duas eu acho que são small caps, tá? A Copasa é uma small cap, hoje detém um valor de mercado na Bolsa de Valores, se a gente pegar aqui, de 9,43 bi. E a Sanepar ainda também é uma small cap, se a gente pegar aqui o valor de mercado, ela detém 8,99 bilhões. Então, duas small caps do setor de saneamento e outra aqui, basicamente mais madura, do setor de seguros, tá? Basicamente, o Ibovespa já acumula aí uma alta também pela entrada massiva de capital estrangeiro, né? 1,3 bi de capital, 1,6, isso fez com que o Ibovespa acabasse subindo nesse curto prazo. E, basicamente, esses dias que o Ibovespa acabou caindo, principalmente agora na sexta, foi devido a uma correção de mercado e dados mistos sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mantiveram as dúvidas sobre o tamanho do corte de juros dos Estados Unidos neste mês, tá? Portanto, se o mercado continuar nessa tendência altista e os juros começarem a cair na economia norte-americana, podemos sim verificar aí uma alta, pelo menos aqui no Brasil, né? Dos ativos de riscos em geral, e se o capital estrangeiro continuar entrando, podemos sim ver essa alta mais a longo prazo. Mas o cenário pode mudar, de repente as perspectivas vira e mexe mudam aí no Brasil, pode o cenário inverso também acontecer, e eu particularmente fico torcendo por quedas, tá? Porque eu possa acumular ações baratas a bons patamares de preços, tá? Então pensa bem, com bolsa em alta fica muito difícil acumular Sanepar a preços baixos, Copasa, BB Seguridade, Banco do Brasil, BR Partners e outras ações. Por quê? Porque quando a bolsa está em alta, os preços eles não ficam tão baratos, então fica mais difícil o efeito de acumulação visando dividendos a longo prazo. Por isso que nós, investidores de longo prazo, gostamos quando boas empresas derretem, né? Mantendo clara a sua qualidade ao longo do tempo. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo aí mesmo, mas acredito que é um vídeo que gerou muito valor aí para vocês. E macetem o dedão no like, compartilhem esse vídeo e deixem nos comentários sugestões que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e fui!